O homem tem de aprender a ler sinais, a fazer leitura de alguns sinais. E eu vou trazer aqui alguns sinais que não podem ser ignorados pelos homens de modo algum. O homem precisa aprender, não é, a observar a dissonância entre a postura, o discurso e o comportamento. Existe uma série de coisas que o homem precisa de desenvolver a percepção dele para aquela direção, para que ele possa se renovar e escolher o melhor para a sua vida. Porque a nossa postura, o nosso modo de falar, o nosso modo de nos vestir, expressam a nossa mentalidade, é o que está por dentro do nosso coração. Deus pode ver por dentro, sabe? O que está lá dentro do coração e os conflitos das pessoas. Nós não, nós só podemos ver por fora. Então, por isso é importante a gente se cuidar na forma como a gente se expressa por fora também. O homem precisa dar lugar, não é, a prestar atenção à postura da mulher para compreender a mentalidade dela. Ler a pessoa, ler o ser humano por fora é muito importante, porque vai evitar de você cair em abismos muito profundos. Então, olha, se você ouvir uma mulher falando algumas palavras, usando determinado tipo de roupa, sabe, com determinada postura, aí você já vai começar a botar suas barbinhas de molho para você correr muito dessa direção. A gente vai estar falando disso aqui nesse vídeo, já fica agora, já se inscreva, já ative o sininho, também compartilhe essa mensagem com o máximo de amigos e de amigas que você puder, porque nós queremos mesmo que as mulheres venham, porque isso que a gente vai falar aqui serve para as mulheres, elas vão olhar para isso e vão falar, epa, eu preciso mudar esse comportamento, porque os homens já estão ficando espertos, eles já estão aprendendo, então vai melhorando a vida de homens e vai melhorando a vida de mulheres. Olha essas palavras, eu vou começar aqui pelas palavras. Cuida, se você começar a ouvir a mulher usando esse tipo de palavra aqui, você já começa a preparar o seu pezinho para correr muito, tá? Sororidade, equidade, lugar de fala, é de homem, né? É de homem. Meu corpo, minhas regras, homens não mandam em mim, homem tóxico, machismo estrutural, macho escroto, patriarcado, mulher guerreira. Essas palavras aí são palavras das mulheres que já caíram no abismo do feminismo. E eu quero falar uma coisa, onde há fumaça, corre, mas corre muito, porque não tem fogo não, tem um incêndio, tá? Qualquer sinal dessa fumaça aí, você pode saber que já vai dar destruição, separação, conflito, punição, você vai se unir com esse tipo de mulher só para receber punições, em vez de reconhecimento, você vai receber punições e sofrimento. Então, já sai correndo, tá? A gente sabe que o homem precisa entender e mudar algumas coisas, precisa primeiro dar um stop ali quando vê algumas coisas. A gente sabe, por exemplo, se a mulher der um grito pedindo socorro, os homens já correm, vão para cima. Se ela falar que foi abusada, eles já vão atacando o outro, porque o homem não admite que a mulher seja maltratada, diferente do que o feminismo pregou. Então, se você vê uma mulher já com a mente corrompida pelo feminismo, não pense em mudar essa mulher, não tente argumentar. O primeiro conselho que eu te dou aqui, não tente argumentar, não tente ajudar, não adianta vocês ficar esperando que ela vai mudar, você vai ficar esperando o quê? O que você vai esperar? Ser punido? Ser maltratado? Ser explorado? O que você vai esperar? Então não tente argumentar. O melhor caminho qual que é? Fuja para os montes, como tem um monte de gente que fala aqui no canal, né? Um monte de homem que fala, fuja para os montes, fuja mesmo, vai lá, dobra seu joelho diante de Deus, do Deus Altíssimo, ele vai te recompensar. Mas mulher nenhuma nesse tipo, afundada nesse abismo, não vai não, tá? O melhor caminho é a maior distância. Desse tipo de mulher aí, o melhor caminho é a maior distância. Também, não tente ajudar, não tente orientar, tá?
só fuja, porque com esse tipo de pessoa, eu vou falar uma coisa para você. O silêncio é a melhor palavra. A distância é o melhor caminho. Entende? Com esse tipo de pessoa, não adianta. Você vai tentar tirar a pessoa do abismo e você vai ficar muitas vezes no lugar dela, tá? Olha, mulheres que entram nessa condição do feminismo, de usar essas coisas aí, elas já não dão valor nem para Deus, tá? Porque foi Deus que criou a família, foi Deus que criou o relacionamento, foi Deus que quer todos nós juntos, é Deus que odeia o divórcio. Então, quando ela entra nessa dimensão, ela está amando o que Deus odeia. Então, ela não dá importância nem para Deus, não vai dar importância para você. Se ela não respeita nem Deus, e essas mulheres aí não respeitam os pais delas também, não respeita Deus, não respeitou o pai, não respeita nenhum homem que está ao redor, pensa que todo homem não presta, não vai respeitar você. Mulheres que não têm Deus em primeiro lugar na vida delas são realmente um perigo terrível. Toda mulher precisa ser dependente de Deus, mas muito dependente de Deus, numa entrega verdadeira. Não é mulher que vai na igreja, eu não estou falando dessas piri-gospel, não. Dessas piri-crentes, não estou falando disso, mulher que vai na igreja. Eu estou falando de mulher temente a Deus, mulher que reconhece a grandeza de Deus, mulher que se prostra diante de Deus, porque a mulher que se prostra diante de Deus, jamais ela vai se vestir como essas meninas se vestem. Quando Deus está em primeiro lugar na vida de uma mulher, a primeira coisa que você vê é a postura dela por fora, que tentaram desvirtuar. Eu lembro, e agora há pouco, eu assisti Chica da Silva, porque me falaram que era muito importante para ver como que eles criaram mulheres malignas. Eu fui assistir e realmente lá eles colocam a mulher serva de Deus como uma mulher perversa, medonha e ocultam as maldades da Chica da Silva, onde ela é perversa, ela matava e cozinhava escravos para as pessoas comerem, ela enterrava e deixava escravos só com a cabeça de fora. E ela era uma mulher negra, odiava Deus, odiava o catolicismo. E, olha, presta atenção, aquela mulher ali, tinha sido escrava e tratava o escravo de forma má. E aí eles conduziram a história de um modo que se pensasse que a mulher que ela amava o cara que se casou com a Chica da Silva, ela ia se casar com ele. E aí depois ela quis ser devota, ela não quis mais se casar. No final, ele, para fugir do Brasil, ele usou essa mulher que era louca por ele para poder fugir do Brasil e ir para Portugal. Mas ele era devasso, ele era um homem devasso, acostumado com a imoralidade. E chegou lá em Portugal, ele não quis ficar com ela porque ele era um homem devasso. Tanto que ele quis a Chica da Silva por causa exatamente dessas coisas. Então, olha, as mulheres cristãs não são perversas, não são malvadas, como se construiu na mente das pessoas através das novelas, através dos filmes, descaracterizando a fé. Isso já foi de propósito, para fazer as pessoas saírem da direção do bem. Então, uma mulher correta, ela vai mostrar por fora, e ela é temente a Deus, então ela é ligada ao bem, ela é ligada a fazer o que Deus gosta que seja feito, e não é amarga, não é odiosa e não é perversa. Perversas são as mulheres que estão no mundo e que fazem o que o feminismo mandou. Então, a melhor palavra que existe para o homem, e o homem precisa entender isso, a melhor palavra que existe para você é o não. O não. Use, saiba usar o não. Sabe, a via negativa é uma via de saída, é uma saída. É você encontrar um lugar e um valor para a sua existência e a existência do bem. Então, você precisa usar isso daí. Então, observe a fala, mas preste atenção na postura, na conduta, na vida dessa mulher, porque ela vai decidir, ela vai escolher as melhores roupas, porque ela vai primar por tudo aquilo que Deus prima. Uma mulher boa mesmo, uma mulher que serve a Deus, ela defende o que Deus defende. E aí ela vai escolher roupas decentes para ela, não roupas indecentes. A postura dela não vai ser de estar flertando, olhando, comendo outros homens do seu lado. E você não tende a aceitar esse tipo de postura. Mulheres que vivem cheia, de jogando cabelo, de não sei o quê, para poder seduzir, para poder conquistar,
cheia de gestos, porque a sedução é uma arma do inimigo, a sensibilidade é uma arma natural feminina, mas a sedução é uma arma maligna que já era apoiada por Acera, por Íris, deusas lá do passado, né? Aquelas deusas das mitologias e também dos povos antigos que já traziam os homens para dentro das orgias e dos bacanais. Então, preste atenção e que Deus fale no coração, no seu coração, através dessa mensagem. Deixa aí seu comentário. Não sai daqui também sem conhecer Criados para Governar e o Método de Cristo, 2 livros poderosos que estão à disposição de vocês e que vocês vão adquirir e abençoar a sua vida como homem, abençoar a sua vida como mulher, porque esses 2 livros eles mostram as armadilhas que foram montadas para destruir homens e mulheres nesse tempo, e esses 2 livros falam do papel de homem e de mulher. Nos 2 livros, o primeiro livro começando, não é, num desenvolvimento mais leve, que é o Criados para Governar, e o Método de Cristo, já dando um passo a mais e trazendo as características de ambos, e aí vem Semelhante a Ele, que vai ser lançado agora, que é o 3º livro, e que ele já vai falar mesmo mais profundamente sobre a ordem de Deus e sobre as características de homem e mulher. Que Deus derrame a sua graça e o seu amor e multiplique esse conhecimento no seu coração.